Fala galera, eu vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje uma coisa que é muito importante e que é negligenciada por a maioria das pessoas que operam no mercado financeiro. Não importa se você opera índice, dólar, ações, enfim, é o que? A rotina. Toda e qualquer profissão, ela tem uma rotina. Por mais que você tenha um tipo de profissão, por exemplo, eu já fui vendedor, e na área de vendas não tem muita rotina, porque cada hora você vai estar num cliente diferente, com um tamanho diferente, com uma demanda diferente, você vai falar com pessoas diferentes, mas mesmo tendo um tipo de trabalho como esse, que você, no caso, né, fala aí com pessoas, empresas, portes diferentes, necessidades diferentes, você tem uma rotina por trás de toda a atividade que você vai fazer. E no mercado financeiro não é diferente. Se você de fato quer viver do mercado financeiro, quer ser um bom trader, é necessário que você tenha uma rotina. E o que vem a ser a rotina? O que eu faço no dia a dia para que eu tenha um dia positivo, um bom dia de operações? Primeiro de tudo, o que eu faço é entender o que está acontecendo lá fora. Eu procuro saber, os mercados, por exemplo, da Europa, já abriram, porque eles começam, por causa do fuso horário, o mercado na Europa já começou, a Bolsa da Ásia ela já fechou, a gente já consegue ter uma noção de como é que tá os futuros do norte, dos Estados Unidos. Então isso já dá uma visão, mais ou menos, do tom que o mercado ele vai estar tomando. Então é importante a gente entender o quê? O cenário global. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte: vamos analisar ali o cenário global. Como é que o mercado ele está se comportando? Isso é importante para a gente entender. E esse cenário global, ele com certeza, ele vai estar sendo influenciado por alguma coisa que já vem acontecendo, ou algum fato novo. Por exemplo, nesse momento agora, a gente ainda, infelizmente, tem alguns resquícios referente à guerra da Rússia com a Ucrânia. Então, volta e meia tem algum bombardeio, alguma coisa que possa interferir nos mercados. Um outro fator que vem, inclusive, assustando bastante os investidores e tem gerado bastante volatilidade no mercado é a inflação. A inflação, ela de fato tomou conta aí do globo, de todas as economias, e não tem nenhuma que esteja livre da inflação. Então isso de fato tem assustado bastante e tem gerado aí muita volatilidade nos mercados e faz com que a gente tenha aí grandes oscilações tanto para o lado positivo quanto do negativo. E acaba interferindo no petróleo, no minério de ferro, a própria China também, que não está conseguindo trazer bons resultados de PMIs, que são índices referentes à indústria ou serviços da China, e também ao próprio PIB, que é uma das grandes economias aí junto com os Estados Unidos. Então é importante você saber esse cenário global, porque isso vai interferir nas suas operações. Se você vai operar o índice, o dólar ou até mesmo ações aqui no nosso mercado, é extremamente importante que você entenda qual é o cenário global. E é claro, não esquecendo o nosso cenário local, porque a gente está no ano de eleição, 2022, a gente tem eleições para presidente, que eu diria é o que de fato vai impactar. Tem para outros cargos também, mas não afeta tanto assim a nossa economia e que não gera tanto fator, vamos dizer assim, positivo ou negativo para quem olha de fora a nossa bolsa. Então temos também aí um cenário local que é extremamente importante, a questão da inflação também, que está assolando aqui a gente no Brasil, que está pegando forte, e outras questões aí de política e tal que acabam interferindo também na nossa bolsa. Então, primeira coisa que eu avalio é como é que está o cenário como um todo, não só local, mas globalmente. A segunda coisa que eu gosto de analisar é, todo dia tem algum tipo de informação referente às empresas. Então eu procuro filtrar as informações que são importantes. Então eu gosto de dizer o seguinte: você tem que verificar as informações que são relevantes. Aí você vai falar assim: pô, Augusto, mas o que vem a ser informações relevantes? Por exemplo, aquele documento que eu recebo da corretora, ou que eu vejo, por exemplo, de uma casa de análise, ou, por exemplo, de um Bom Dia Mercado, ou até mesmo de uma Infomoney ou do Investing.com. Enfim, isso são informações relevantes? Você até tem informação relevante ali, sendo que é importante você tomar cuidado, porque toda e qualquer matéria, ela tem um viés de quem a escreve, principalmente se for de jornais ou de revistas. Até algumas casas de análise também acabam deixando-se influenciar por questões políticas ou até mesmo por outros interesses que não cabe aqui a gente estar falando ou julgando, ou até mesmo insinuando que há esse tipo de
de comportamento, mas o fato é que existe. Então, assim, eu gosto de analisar informações que são relevantes. E quais são elas? Por exemplo, eu verifico se os fundos de pensão ou, por exemplo, grandes gestoras estão aumentando ou diminuindo posição em alguma ação, por exemplo. Eu verifico como é que está o fluxo dos estrangeiros, se eles estão tirando dinheiro da bolsa ou se eles estão colocando dinheiro na bolsa. Se eles estão colocando dinheiro na bolsa, eles não vão colocar dinheiro para perder. A gente sabe que quem movimenta esse mercado aqui no Brasil são os gringos. Então, eles não são bobos e não vão colocar dinheiro aqui para perder. Então, se eles estão colocando dinheiro, a gente tem que ficar atento a esse movimento também, né? A gente tem que nadar junto com os tubarões, não vamos nadar junto com as sardinhas. Então, isso é um outro ponto relevante, é uma informação relevante que eu avalio também. Por exemplo, se um determinado presidente ele perde um pé de renúncia ou algum cargo, alguma coisa, são informações relevantes também que aquilo pode impactar e você pode ter uma oportunidade de realizar um day trade, por exemplo, naquela ação, porque o mercado pode reagir de forma positiva ou negativa e sempre há um exagero, né, em relação a esse tipo de notícia. Então você pode se aproveitar dessas distorções exageradas no mercado e realizar algumas operações, inclusive de day trade também, que faz com que você tenha aí bons resultados. O resto, particularmente, eu considero lixo, porque só vai fazer confusão. E eu vou agora colocar aqui um exemplo só para vocês terem uma ideia do porquê que eu considero lixo. Essa semana agora, primeira semana de julho, teve uma casa de análise ou um grande banco aí, sei lá, que chegou e falou que por conta da recessão, o barril do petróleo poderia chegar a $60. Aí passaram-se 2 dias, aí teve um grande banco dizendo que o barril do petróleo, aí tinha lá os seus motivos, poderia chegar a $160. Hoje o barril está cotado, o barril do petróleo está cotado aí na casa dos 110, $105 aproximadamente. Então, assim, a gente vê valores completamente diferentes e são empresas, né, respeitadas. Todas as duas, tanto a que falou que poderia chegar a 60 ou a que poderia chegar a 160, ambas são empresas bastante conhecidas e respeitadas no mercado. Então, tudo é muito do interesse, de repente, de quem está escrevendo aquela notícia e para onde eles querem levar, por exemplo, a grande massa, que são pessoas comuns como eu e você, e que nessas a gente acaba sendo prejudicado e, infelizmente, não tem ninguém para que possa proteger a gente desse tipo de movimento ou de informações que chegam aí no mercado de forma bastante distorcidas e que levam, né, o investidor a tomar uma decisão às vezes equivocada ou errada por conta de uma informação como essa. Então, o que eu olho são informações relevantes. O que eu acho de fato que pode impactar no dia a dia, se eu vou fazer uma operação de swing trade, de day trade, é o que eu avalio ali no dia. Uma outra coisa também que eu gosto de ver, se eu quero uma informação sobre uma determinada empresa, eu vou no site daquela empresa e busco uma coisa chamada relações com os investidores. Ali você consegue pegar os relatórios de performance, no caso, né, os relatórios de resultados de cada trimestre da empresa. Ali você tem informações muito importantes. Além de você ter informações referentes ao balanço das empresas, aos balanços trimestrais que você consegue visualizar se a dívida dela está aumentando, se os investimentos estão aumentando, se a receita, se os custos estão aumentando, ou até mesmo se o lucro delas está aumentando ou diminuindo. E além disso, de você ter esses dados financeiros, você também obtém algumas informações do tipo quais são os projetos ou investimentos que ela pretende fazer para o próximo trimestre. Então, a partir dali, e você analisando a conjuntura do mercado, você vai ter uma opinião em relação, por exemplo, àquele setor ou aquela indústria, aquela empresa que você está analisando. Então, cenário global é a primeira coisa que eu vejo. Segunda é informações relevantes. Eu vejo aquilo que realmente importa e que pode impactar o mercado. E a terceira, e não menos importante, tá? Eu gosto de fazer nessa sequência, mas cada um vai ter aí o seu estilo para analisar, é o seguinte: eu sou um cara da análise técnica. Então, eu olho o quê? Eu olho gráfico. Eu sou um cara que gosta de olhar
o gráfico. Então, depois que eu tenho essas duas informações aqui, eu vou olhar para o gráfico. E eu olho o gráfico de forma, assim, bem objetiva. Eu não fico inferindo ou fazendo com que informações que não são relevantes possam atrapalhar o que eu estou vendo ali no gráfico. Então, as minhas atenções nesse momento aqui, elas são estritamente voltadas para olhar a movimentação do preço. O que pode estar acontecendo com base nos movimentos anteriores, considerando que a análise técnica, ela é o quê? É uma análise do passado, onde padrões tendem a se repetir no futuro. E eu observo o quê? Regiões de suporte, regiões de resistência, se existe uma tendência de alta ou de baixa, se tem, através até mesmo de indicadores que eu verifico se o preço ele está sobrecomprado, se está sobrevendido ou próximo de uma região que venha acontecer isso. Então, esses são os 3 passos que eu realizo no meu dia para que eu consiga analisar e eu tenha sucesso nas minhas operações. E eu espero que você também tenha aí sucesso nas suas operações realizando somente esses 3 passos. Eu costumo dizer o seguinte: o simples vence, não complica, tá? E aí eu faço um desafio aí para vocês. Parem de olhar notícias, de ficar lendo um monte de coisa que não vai levar vocês para lugar nenhum, vai deixar vocês cada vez mais confusos. Foquem nessas 2 coisas aqui que eu falei para vocês. Se vocês ficarem 2 semanas fazendo exatamente essas 3 coisas e deixando de ver informações que não são relevantes, vocês vão ganhar mais tempo, vão ficar com mais saúde, porque vocês vão ficar biruta de ver tanta informação, de tanto relatório, e eu tenho certeza que vocês vão acertar muito mais nas operações do que vocês vêm acertando hoje. Então, essa é a forma que eu opero, essa é a forma que eu ensino para os meus alunos e é assim que a gente ganha dinheiro no mercado. Então, fica ligado. Se você gostou do vídeo, aproveita para se inscrever se ainda não está inscrito. Não esquece de dar o like e eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço!